E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui o professor Denilson Seixas. Vamos para mais uma videoaula. Hoje o assunto é modernidade ou idade moderna. Eu já tratei deste assunto, mas hoje eu vou tratar de um foco um pouco diferente, tá? Então, só para relembrar, a idade moderna ela começa em 1453, com a queda de Constantinopla, e vai até 1789 com a Revolução Francesa. E nesse período, então, a gente vai ter algumas características bem significativas, como a questão do desenvolvimento da ciência, o antropocentrismo, ou seja, o ser humano está no centro agora das atenções. O ser humano é visto como um ser criativo, inventivo, que desenvolve tecnologia, que promove as mudanças na sociedade, né? Não vai ter mais, vamos dizer assim, o predomínio do teocentrismo, que era no período medieval, né? Deus era o centro das atenções no período medieval. Agora, na Idade Moderna, é, então, o antropocentrismo, tá? Então, o individualismo também vai se desenvolver, o sistema capitalista com o capitalismo comercial. Então, este é o cenário que a gente tem. E neste cenário, a gente vai ter uma classe que vai se desenvolver e que vai ter sucesso, né? Que é a classe burguesa. Então, os burgueses, né, a burguesia, os comerciantes deste período vão ter um sucesso, vão ter um enriquecimento bastante grande, e a partir disso, então, eles vão criar um novo ethos, né, que se chama um novo comportamento, uma nova visão de mundo sobre a sociedade. E o ethos burguês, ele vai predominar por um longo período e vai nos influenciar, inclusive, no nosso modo de ser hoje, né? Século XXI. Bom, hoje, o que nós estamos vivendo em pleno século XXI? Uma série de crises. Não apenas a crise do coronavírus, mas também uma crise, por exemplo, ambiental. A gente também percebe uma crise relacionada à questão da desigualdade social, racismo, violências em relação a diversos gêneros, né? Então nós temos uma série de crises. E a classe burguesa, então, da Idade Moderna, criando este novo ethos, essa nova visão de mundo, este novo comportamento, quais são as bases deste ethos? A questão do poder, do lucro, do domínio, uma visão de posse, né? E que isso vai gerar, então, a partir da Idade Moderna, por exemplo, com as grandes navegações portuguesas e espanholas nesse período, que virão para o Brasil colonizar, os portugueses colonizando o Brasil e os espanhóis colonizando o restante da América Latina, justamente por esse ethos, o ethos do poder, da posse, do domínio, do lucro e do capitalismo. Né? Então, eles virão para cá, buscando extrair recursos daqui da América para enriquecer a nação portuguesa, né? Ou, no caso, como eu falei, a nação espanhola. Então, a base disso é o lucro, é o domínio, é a posse. A partir disso, então, nós não teremos mais, vai ter um certo, entre aspas, né, um abandono das velhas tradições, dos velhos mitos, né? E estas velhas tradições, esses velhos mitos que eram muito utilizados, serão sufocados, então, por um ethos capitalista, por um ethos burguês, pelo ethos do poder, do domínio, da posse, e vai também ter uma visão que a gente diz que é uma visão da razão analítico-instrumental, que é uma visão muito baseada na questão dos interesses, na questão de aquilo que serve para alguma coisa, né? Ou ela serve para algo, ou ela tem que ser descartada. Né? Então, a questão da utilidade. Ou
a nação, no caso aqui o Brasil, que era a colônia de Portugal, ou esta colônia ela serve para Portugal, ou ela tem que ser descartada, né? Então os portugueses viram na colonização aqui do Brasil uma possibilidade de enriquecer. Então extraindo recursos, dominando povos, como por exemplo os indígenas, que foram escravizados no início, houve a tentativa de escravizá-los, mas não deu certo, então trouxeram os africanos, né? Então, esta é a grande visão, o grande ethos burguês, a visão também, né, da razão analítico-instrumental, onde ou serve para alguma coisa, ou tem utilidade para alguma coisa, um povo, ou alguma pessoa, né, ou alguma região, ou ela tem utilidade, ou ela tem que ser descartada. Né? Então, sim, uma relação de simples interesse, vamos dizer assim. Né? Então, isso é bem importante. Tá? Vamos passando adiante aqui nas informações. Bom, então, na modernidade burguesa, o homem moderno, ele está sobre as coisas. Ele não está com as coisas. A questão ambiental, por exemplo, a partir da idade moderna, o ser humano ele vai estar sobre a natureza e não mais com a natureza, no sentido de a natureza antes da modernidade, ela havia uma relação do ser humano com a natureza, uma relação de harmonia, de estar na natureza, se sentindo parte. Agora, com a visão moderna, capitalista, burguesa, da razão analítico-instrumental, da posse, do poder, agora a natureza está abaixo e o ser humano está acima. E com esta visão, o ser humano então vai retirar recursos da natureza, extraindo minérios, extraindo ouro, prata, pedras preciosas e muito mais, né? Outros elementos também. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos a retirada, né, a extração do pau-brasil, que serviu como elemento para enriquecer Portugal também. Né? Então, esta é a grande visão que eu quero mostrar para vocês, a grande diferença, né, a partir da modernidade, com esta visão de mundo moderna, que mudou as relações. Né? E o exemplo que eu dei é a relação sobre a natureza. Né? Então, o ser humano, a partir do antropocentrismo, a partir do individualismo, a partir desta visão de posse, de domínio, ele se sentiu, então, superior aos elementos da natureza, agora ele é o grande dominador, e ele domina estes elementos e começa a extrair recursos cada vez mais para utilizar para o seu benefício, e ele não se preocupa com para dar tempo para a natureza se regenerar. Então, neste momento, há uma quebra de equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Né? Além disso, nós vamos, então, ter relações sociais, relações políticas, relações econômicas, uma sociedade pautada muito mais na frieza, na burocracia, nas relações de impessoalidade, né? E não mais naquelas velhas tradições e naquela harmonia, né, em relação ao que se tinha, né, antigamente. Então, vai mudar um pouco isso. O que se tem em mente, alguns especialistas dizem que, a partir deste século que a gente vive hoje, é necessário uma mudança nessa visão para um outro tipo de paradigma, para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Para construir uma sociedade mais justa e mais igualitária, a gente precisa mudar um pouco esta visão. A gente sair dessa visão do domínio, da posse, e ter mais uma visão de solidariedade, de compaixão, de empatia,
de cooperação, uma visão não tanto individualista, mas uma visão de coletividade. A partir disso, então, a gente vai mudar os paradigmas, né? Então, existe um autor que eu gosto muito, que é o Leonardo Boff, e ele diz assim, o ser humano, ele sempre foi um ser de conquista. Desde os seus primórdios, ele foi um conquistador, né? Só que as suas conquistas não foram acompanhadas de cuidado, não foram equilibradas. Simplesmente o ser humano foi dominando, retirando recursos, dominando povos, escravizando pessoas, e isso fez com que ocorresse, então, esses problemas que a gente tem hoje, essas crises que a gente tem hoje, que eu citei no início. E ele, então, aborda uma questão sobre algumas pessoas que são tidas como fundamentais para esse tipo de visão moderna, para esse tipo de visão de poder, né? Que um dos exemplos que ele cita é o Napoleão Bonaparte, né? Que foi um grande militar, que foi uma pessoa que tentou construir lá um império na Europa, né? Mas a partir então desta visão atual, a gente precisa então mudar esse paradigma, a gente sair do paradigma da conquista e partir para um paradigma do cuidado. E com isso a gente vai construir uma sociedade melhor. E o Leonardo Boff então diz também que existe elementos que nos lembram muito o paradigma da solidariedade, do cuidado, que são, por exemplo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, São Francisco de Assis, entre outros, certo? Então, a partir disso, a partir dessa visão, a gente vai construir uma sociedade melhor. E hoje a gente vê, por exemplo, né, relacionado à questão da desigualdade social, a gente vê pessoas na rua, mendigos, pessoas que não têm um lar, e a gente não se sensibiliza com isso. Muitas vezes a gente passa por essas pessoas e a gente acha normal. E a história e as ciências humanas como um todo justamente nos mostra que não, isso não é normal. Isso pode mudar. A gente não pode naturalizar as coisas. Essas pessoas estão nessa condição, mas isso pode mudar. Então, para que haja essa mudança, a conquista de uma sociedade melhor, é necessário, então, esta mudança de paradigma. A gente se tornar uma sociedade mais igualitária, mais justa, a partir dessa visão do cuidado, essa visão da cooperação, da solidariedade, este paradigma novo que devemos adotar, certo? Então, a ideia desse vídeo era justamente mostrar o ethos burguês, o ethos da modernidade, o ethos construído a partir disso e que gerou uma série de crises e que nós temos hoje. E a solução, então, né, que eu dei para vocês, é justamente a mudança de comportamento, a mudança de uma visão de mundo diferente, certo? Então, termino aqui o vídeo de hoje, quero agradecer a vocês e até um próximo vídeo aí. Grande abraço!